Bom, e agora a gente segue com mais entrevistas. Olha, nós vamos conversar agora, então, com o juiz Eberê Dias, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E vamos conversar sobre a queda nas adoções aprovadas pela pandemia. Doutor Eberê Dias, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, muito bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado, é um prazer. Doutor Eberê, quais são os impactos provocados pela pandemia nas adoções? Já é possível perceber que houve queda. Além disso, os processos levaram mais tempo, não é isso mesmo, doutor? Houve uma dificuldade natural em decorrência da necessidade de os fóruns serem fechados, né, por conta da quarentena e para preservar a saúde dos funcionários, servidoras, servidores, juízas e juízes. Os fóruns foram fechados, isso praticamente no Brasil todo, né? Só que no estado de São Paulo, a gente tem cerca de 40 mil pessoas trabalhando nos fóruns. E a gente conseguiu, isso meados de março desse ano, a gente conseguiu colocar no Tribunal de Justiça de São Paulo 40 mil pessoas trabalhando em regime de teletrabalho. Então, claro, sempre há um prejuízo na marcha dos processos, no ritmo dos processos, mas esse prejuízo foi consideravelmente reduzido, diminuído, por conta da possibilidade que foi implementada pela TI do Tribunal de Justiça de São Paulo de colocar mais de 40 mil pessoas em regime de teletrabalho. Isso, só para se ter uma ideia, corresponde à operação inteira de grandes empresas, como a Unilever, por exemplo, na América Latina, né? A gente conseguiu propiciar que todos trabalhassem de casa. Claro, ainda assim, existe uma natural redução das possibilidades, porque apesar de a gente ter a vasta maioria dos processos já digitalizados, ainda existem muitos processos físicos, né, aquele caderninho físico de papel. Em alguns lugares ainda há processos físicos, especialmente os mais antigos, e com os fóruns fechados ficou impossível de dar andamento a esses processos físicos, né? Os processos digitais todos tiveram rito regular. Mas ainda assim, e considerando o trabalho da adoção, a necessidade de encontro entre pessoas, né? A adoção normalmente implica isso, né? A gente tem que colocar os adotantes em contato com as crianças, os adotantes acabam indo às casas de acolhimento, isso também estava proibido durante a quarentena. Então, naturalmente, houve uma redução do andamento dos processos de adoção. O que se fez em meados de fevereiro, da segunda quinzena de fevereiro até a primeira quinzena de março, antes de a quarentena começar, e já percebendo o que ia acontecer aqui por conta do que já tinha acontecido nos Estados Unidos e na Europa, a gente percebeu que isso ia acontecer aqui no Brasil, e aí juízas e juízes da infância passaram a dar absoluta prioridade aos procedimentos e colocar, tanto quanto possível e sempre com a segurança necessária, as crianças que já eram objeto de estudo técnico, para passarem a quarentena na casa das pessoas que pretendiam adotá-las. Sempre que o estudo técnico indicava que havia alguma segurança para que isso fosse feito, as crianças que estavam nas casas de acolhimento já foram de pronto colocadas nas casas das pessoas que pretendiam adotá-las, ou de madrinhas e padrinhos, para que passassem a quarentena com alguma convivência familiar, né? Eventualmente já fazendo parte, já contando esse tempo para o processo de adoção. Então, em suma, inegavelmente houve prejuízo. A queda nacional, segundo o cadastro, o Sistema Nacional de Adoção do CNJ, a queda nacional é da ordem de cerca de 40% entre março e setembro, né, se comparado com 2019, mas a queda tenderia a ser ainda maior se não fossem essas providências tomadas logo antes de a quarentena começar. E mais que isso, acho muito possível que as adoções que não aconteceram ao longo de 2020 por conta da quarentena aconteçam agora nesses últimos 2 meses de 2020 e principalmente ao longo do primeiro semestre de 2021. As adoções que não aconteceram nesse período continuam podendo acontecer ao longo de 2021. Houve uma redução de marcha, que não é desejável, claro, mas é perfeitamente possível reverter esse quadro. Doutor, o que vai ficar, então, dessa experiência remota? Né, durante esse período, então, como o senhor já apresentou para a gente, várias pessoas, então, trabalharam de forma remota. O que vai ficar? Como vai poder ajudar, então, a tecnologia a ajudar nesse processo de adoção? Certamente a tecnologia vai ficar para o período pós-quarentena, né? A gente já está saindo dela, o ritmo de trabalho presencial já está sendo retomado no Tribunal de Justiça de São Paulo, e os implementos de tecnologia certamente vão ficar e vão fazer muito bem
para o sistema de justiça, né, e para a população do Estado de São Paulo. Essa hipótese do regime de teletrabalho é concreta, a gente ainda precisa discipliná-la, né, tratar com mais cuidado de como isso vai ser daqui para frente, porque também não dá para fazer com que todo o sistema trabalhe de forma remota, é necessário ter contato físico em muitas das hipóteses, mas é inegável que, em contrapartida, é possível que parte do pessoal, do efetivo do Tribunal de Justiça de São Paulo, é possível que trabalhe de forma remota. Isso ficou claro durante a quarentena. Então, o que a gente precisa fazer agora é estudar o que se fez durante a quarentena e pensar a regulamentação, porque isso acaba trazendo, primeiro, uma redução dos custos de trabalho. Isso é dinheiro público sendo economizado, né? A gente vai precisar gastar menos para manter o trabalho normal do Poder Judiciário. Isso reduz a quantidade de carros na rua. São, de novo, 40 mil pessoas do Estado de São Paulo que deixam de ter que sair das suas casas e se deslocarem até o fórum. Isso reduz a quantidade de pessoas nos transportes públicos, especialmente nas grandes cidades, de carros na rua, reduz a emissão de poluentes, tem uma série de vantagens, além do principal, que é a redução de gasto de dinheiro público, mantendo a qualidade do trabalho. Então, esses implementos de tecnologia da informação, os implementos de informatização, certamente vão continuar. A gente vai ter como explorar isso melhor e usar isso em benefício da população. E também a possibilidade de usar ferramentas de informática para realizar, por exemplo, audiências, né? A gente fez muitas audiências durante a quarentena, todo mundo das suas casas ou dos seus escritórios, e usando apenas os elementos de tecnologia e de informática para fazer isso, né? Como a gente está fazendo agora, por exemplo, a entrevista por essa via, né? A gente conseguiu fazer várias audiências assim e é muito provável que isso se mantenha para muitas das possibilidades de audiências que existem no Poder Judiciário, mesmo para o momento pós-quarentena. Ou seja, a gente foi obrigado a fazer isso, mas no fim das contas, isso nos trouxe ensinamentos e vai nos trazer grandes vantagens para o momento pós-quarentena. Doutor Iberê, como é que funciona hoje o processo de adoção de uma criança? É um processo muito moroso? É um processo muito burocrático? O que eu tenho que fazer se eu quiser adotar uma criança aqui em São Paulo, aqui no país? Olha, sempre que falam, quando a gente usa a ideia de burocracia, normalmente a gente está atrelando a isso a tomada de algumas providências que parecem desnecessárias, né? Então, o processo de adoção não é burocrático. O processo de adoção tem um ritmo próprio, porque a gente está lidando com uma criança que acabou de romper seus laços com a sua família biológica. Esse é o vínculo humano mais forte que alguém pode ter, é o vínculo com pai e mãe. A gente está lidando aqui com a vida de uma criança que acabou de ter seus laços com pai e mãe rompidos definitivamente. Ainda que se os laços foram rompidos é porque os pais não eram exatamente pais protetores, cuidadores, mas ainda assim, psicologicamente, a criança encara isso como um rompimento severo, com consequências psicológicas severas. A colocação dessa criança numa outra família requer um cuidado extremo para a gente não apressar as coisas e não aumentar o risco de essa nova colocação, né, de essa adoção, dar errado. Todo o trabalho que se faz no processo de adoção tem esse objetivo, reduzir o risco de essa colocação da criança na nova família, na família adotante, dar errado lá na frente, porque aí seria um agravo psicológico, um dano psicológico em cima de outro que já tinha acontecido, né? Isso é realmente devastador para as crianças. Então, todo o trabalho no processo de adoção é feito com esse olhar, com reduzir o risco de dar errado lá na frente. Por conta disso, a gente tem um limite de tempo de trabalho. A gente não pode apressar as coisas. O processo de adoção, por exemplo, nunca vai acontecer em 1, 2 meses. Porque esse não é o tempo natural, humano, para a gente formar o vínculo de paternidade e de maternidade, né? De novo, o vínculo afetivo mais forte que a gente pode construir na vida. Esse vínculo precisa ser formado de modo sólido, cuidadoso, com acompanhamento técnico, né, com todo o respaldo do sistema psicossocial, né? Então, a gente tem uma série de técnicas e técnicos trabalhando nesses processos para a gente ter segurança de que essa criança que acabou de sofrer o rompimento com a sua família vai estar bem assistida pela nova família, assistida em termos, claro, materiais, mas fundamentalmente em termos psicológicos, né? Que essa criança vai receber da nova família os cuidados de que ela precisa para se desenvolver como pessoa. Isso requer tempo. Isso não acontece em 1 semana, isso não acontece em 1 mês. Por isso,
quando se fala em burocracia, a gente está inserindo elementos que não existem na adoção. O trabalho que se faz na adoção não é à toa, tem uma razão de ser. Isso não é uma papelada desnecessária ou um cuidado excessivo que não serve para nada. A gente tem nas mãos a vida de uma criança nessas condições severas, né? Então, requer um tempo e a gente precisa ter esse cuidado. As pessoas que pretendem adotar, o primeiro passo que precisa ser tomado pelas pessoas que pretendem adotar é procurar a vara da infância da cidade em que resida, né, da comarca em que resida. Então a pessoa deve se dirigir à vara da infância, ela até pode antes acessar o Sistema Nacional de Adoção e fazer ali um pré-cadastro, então ela vai colocar algumas características pessoais dela ou da família em que ela esteja inserida, né, se é uma pessoa casada, vai colocar as condições dela e do marido ou da esposa da pessoa, e vai indicar que pretende adotar, vai colocar ali seus elementos, suas características pessoais, esse é o pré-cadastro. Depois a pessoa se dirige à vara da infância da cidade em que ela mora para apresentar a documentação presencialmente, e aí o processo de habilitação para adoção começa. A habilitação para adoção serve para a gente investigar quem é essa pessoa que aparece no Poder Judiciário dizendo que quer adotar uma criança. Ela tem realmente condições de cuidar de uma criança? A gente precisa fazer esse estudo, né? Começa com a habilitação para adoção e se a gente verifica que está tudo em ordem com a pessoa, aí ela entra na fila da adoção, vai esperar chegar a vez dela, porque o número de pessoas querendo adotar é muito maior do que o número de crianças aptas a serem adotadas, então, por conta disso, existe uma fila, né? São as pessoas que estão adotando que esperam, não as crianças, isso é bem importante. E o processo todo é feito com esse viés, um viés do cuidado, para que a gente não apresse as coisas de modo indevido e não acabe prejudicando ainda mais a vida da criança. A adoção tem que ser uma solução para a vida da criança e não um novo problema, né? Doutor, aqui na Assembleia Legislativa, né, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, ela criou a Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês, né? Lembrando, então, que os bebês sempre são, né, os preferidos, né, ali para a adoção, e ela fala dessa celeridade, né? O senhor acha que é necessário falar sobre esse assunto, trazer, então, a expectativa e a experiência de várias pessoas envolvidas? Olha, eu participei de reuniões de uma reunião dessa frente, né? É claro que é sempre importante a gente aprimorar tanto quanto possível o sistema de adoção, mas, no meu ponto de vista, existem questões muito mais relevantes para serem tratadas no ambiente da adoção do que a adoção de bebês. A adoção de bebês não é um problema no país. A adoção começa a ser um problema no país quando a criança faz mais ou menos 10 anos, entre 9 e 10 anos, né? É a partir daí que cai a quantidade de pessoas interessadas pela adoção dessas crianças. Então, as crianças que estão hoje nas casas de acolhimento do Brasil, com possibilidades de serem adotadas e sem ninguém que se interesse por elas, normalmente têm mais de 10 anos. Normalmente têm mais de 10 anos ou fazem parte de grupos de irmãos ou são crianças com deficiência. Esses são os 3 grupos de difícil colocação em família substituta. A adoção de bebês hoje no Brasil não é exatamente um problema. Só para você ter uma ideia, existem no Brasil pouco mais de 36 mil pessoas na fila querendo adotar. Dessas 36 mil pessoas, cerca de 97,5% só aceitam adotar crianças de até 10 anos. Né? Então, por conta disso é que o problema surge a partir dos 10 anos. Para um bebê, para uma criança de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, existem milhares de pessoas dispostas a adotá-la. A gente nunca tem problema para a colocação de uma criança de 6 meses, de 1 ano, de 3 anos, numa família substituta. Sempre há pessoas interessadas em adotar em todas as cidades do Brasil. O problema surge quando a criança completa 10 anos. A partir daí é que realmente cai a quantidade de pessoas interessadas pela adoção dessas crianças. Então, e eu disse isso no momento da reunião, é claro que é importante a gente aprimorar o sistema todo de adoção sempre há pontos a serem corrigidos e é importante que o processo se faça de forma célere, mas sempre observada essa segurança que eu mencionei na resposta anterior. E acho que se a gente tivesse que voltar esforços para aprimorar o sistema de adoção, a gente deveria fundamentalmente voltar os olhos para essa questão da adoção de crianças com mais de 10 anos, que é dos principais problemas que a gente tem hoje na adoção no país. Doutor Iberê Dias, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, muito obrigada, então, pelas suas informações e a sua entrevista e participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada.